Em janeiro iremos medir sobre os diversos ângulos o estado do Conselho. Convidámos os responsáveis locais de cada partido, com vereadores eleitos. Assim, iremos todas as semanas aferir sequencialmente o posicionamento do Chega, do PSD, da CDU e finalmente do PS, na voz do Presidente do Executivo. Hoje começamos com Bruno Nunes. Ele é vereador eleito pelo Chega, para além de deputado na Assembleia da República, é vice-presidente do grupo parlamentar, ocupa outros cargos de grande destaque dentro do partido. Sr. Vereador, muito obrigado pela sua simpática disponibilidade. Iríamos começar por conhecer um pouco melhor o homem e o político, o que obrigatoriamente consta no cartão pessoal do vereador e quais os momentos que melhor linkam a sua evolução política. Bom, antes de mais, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estão a acompanhar o programa. Saudar o facto de terem esta iniciativa que acaba por dar a voz a toda a atividade política que vai sendo no Conselho. Apesar do Chega ter 3 anos e qualquer coisa de existência e ter nascido dentro deste palácio, nós temos uma ligação muito forte ao município de Loures, porque foi aqui que conheci André Ventura enquanto vereador, era eu deputado municipal. Eu já estou na política há 28 anos e com muita ligação aqui ao Conselho, apesar de atualmente ser deputado da Assembleia da República eleito pelo Distrito de Setúbal, porque é o local onde atualmente resido. E podemos falar também disso, qual o motivo de eu ter ido para o outro lado, é um dos problemas que este município tem na questão da habitação. E tive uma ligação a outro partido político, onde fui presidente da estrutura local durante 16 anos, por isso estou ligado à política há muitos anos, já desempenhei cargos noutros partidos, afastei-me entretanto e acabei por reativar aquela célula política quando conheci André Ventura e quando ele me desafiou para entrar na coligação Primeiro Loures em 2017. Nessa altura voltámos a avançar com uma candidatura para o Conselho, fui eleito deputado municipal e desde aí, dentro do partido, o partido com a evolução que teve, porque éramos muito poucos aqui em Loures, hoje em dia, ainda ontem via nas eleições do partido no distrito pelo qual fui candidato, já temos militantes na lista de militantes com o número 43 e 44 mil, portanto o partido cresceu muito. Dentro do partido sou coordenador autárquico nacional também, porque fruto da minha experiência autárquica acabo por ser eu que estou a coordenar os autarcas todos do partido e depois tenho a minha posição enquanto vice-presidente da bancada parlamentar do Chega e enquanto deputado que ocupa uma panóplia grande de matérias e de assuntos, porque infelizmente ainda somos só 12 e por isso temos que dividir o trabalho por todos e acabamos por estar muito sobrecarregados com o trabalho dentro da Assembleia da República. O poder local é algo que me fascina e que continuarei sempre ligado e que irei cumprir o meu mandato até ao final, independentemente de ser deputado na Assembleia da República. Muito bem. O Chega, como disse, é uma proposta recente, mas já com uma fortíssima implementação nacional e local. Perguntava-lhe o que traz de novo ao ambiente político e numa perspectiva mais alargada. O Chega nasce e durante estes 3 anos tem uma evolução significativa, ou seja, o Chega nasce como um partido claramente de protesto. A primeira fase é um partido de protesto e é uma fase em que piscamos o olho e tentamos ir buscar o eleitorado, não só a franja dos descontentes, mas também a franja da abstenção, que é o maior partido político em Portugal. Passa a expressão, obviamente. E nós, quando nascemos numa lógica de luta contra o sistema, não contra o regime. Muitas vezes existe aqui esta falta de conhecimento da forma como nos tentam apelidar, e ao sistema que estava implementado. Aliás, eu creio que aqui em Loures é notória que a vitória do PS, eu costumo dizer ao Presidente Ricardo Leão, que a vitória do PS não foi o PS que a conseguiu, foi o Chega que lhe entregou ao retirar uma franja significativa de votos ao Partido Comunista, porque existe, de facto, uma franja de gente que votava no Partido Comunista, que não é militante do partido, mas que tinha no PCP o registro de voto de protesto e que percebeu que hoje em dia aquele discurso estava mais ultrapassado e passou para o Chega. O Chega nasce com essa postura de voto de protesto contra o sistema. Entretanto, depois de eleger um deputado da Assembleia da República, os quadros foram-se formando e acaba por hoje em dia ser o partido que mais propostas tem de alternativa na Assembleia da República. Apresentámos 501 propostas de orçamento de Estado
e mesmo localmente somos, possivelmente, e não quero puxar, certamente todos dirão o mesmo aqui, mas acredito, e basta acompanhar as Assembleias Municipais, Assembleias de Freguesia, reuniões de Câmara, nós somos a única oposição que existe e que temos de facto uma proposta construtiva. Tenta-se passar muita imagem que nós somos um partido de destruição daquilo que é o sistema, quando nós na realidade apresentamos propostas concretas. Poderíamos falar aqui de diversas áreas, tornaria isto longo, mas nós podemos, caso queira fazer perguntas sobre isso, nós temos propostas concretas em todas as áreas dentro do município, até porque no município de Louros conhecemos sebejamente bem o território. Sim, já vamos perceber um pouco melhor, obviamente, quais são as propostas do Chega para Louros. Ainda no contexto nacional, eu queria tentar perceber aqui, há alguma zona de conflito interno ainda dentro do partido? Isso faz parte das dores de crescimento ou seria algo perfeitamente evitável? Não, é assim, eu acho que a questão de termos conflitos internos, todos os partidos têm conflitos internos, eu não lhes chamaria conflitos, poderíamos ter divergências de opinião em diversos aspectos, mas isso é uma situação que é transversal a todos os partidos. Repara uma coisa, há pouco mais de 3, 4 meses o próprio Partido Social Democrata expulsou mais de 200 militantes, mas ninguém falou disso. O Partido Comunista também teve diversos processos de afastamento de pessoas da cúpula do partido. Dentro do PS, o PS passou por um processo, basta ver o que fizeram, por exemplo, a António José Seguro. Ou seja, são conflitos internos que acabam por ser divergências de opinião, umas mais ideológicas ou às vezes até pessoais, que é natural num sistema partidário que está assente, obviamente, na figura humana. Por isso, não existe essa questão dentro do Chega. Ao contrário do que dizem, que muitas vezes dizem que é o partido de um homem só. Não, nós acreditamos claramente que já foi o partido de um homem só, porque foi ele que teve a ideia e foi ele que começou. É um partido que está muito focado, de facto, em André Ventura, porque a história do Chega confunde-se com André Ventura e André Ventura confunde-se com o Chega, mas nós acreditamos, e acredito que isto não é um slogan de campanha, nós acreditamos piamente, não somos um partido de um homem só, mas somos um partido de um homem único, porque nos últimos 20 anos não tivemos um parlamentar como André Ventura dentro do Parlamento e não tivemos ninguém que teve uma ascensão tão rápida dentro da política nacional. Portanto, é normal que dentro das estruturas locais, distritais, que existam, por vezes, confrontos de ideias e que as pessoas nem sempre estejam, mas isso é bom, isso chama-se democracia e é assim que deve imperar. Mal seria quando o dia que estivéssemos a apelar àquilo que outros partidos apelam, e tem que ser provocatório quando se diz, antigamente existia nos anos 80 um slogan do PCP que dizia: se pensas que pensas mal, quem pensa por ti é o Comitê Central. E nós já não temos essa postura, quer dizer, não pode ser esse o caminho que temos para levar. Por isso, a divergência de opinião, o pluralismo de opinião é bem-vindo dentro do partido. Muito bem, vamos falar então de Louros. Qual é a visão do Chega para o Conselho? Estrategicamente, quais os caminhos recomendados e quais deveriam ser os pilares mais relevantes da marca Louros? Olha, mudámos recentemente o slogan e passou a ser Louros está no centro, mas Louros, na realidade, tem estado ao longo dos últimos 47 anos na periferia. E é considerado um subúrbio de Lisboa. Com a proximidade que temos a Lisboa, é impensável e injustificável que o município continue a atravessar dificuldades como tem na mobilidade e transportes. Basta irmos a Bucelas e termos zonas do concelho a 10, 12 km de Lisboa que não têm saneamento básico. Ou seja, Louros foi esquecido. Louros tem uma história e uma tradição que não nasce com o 25 de Abril. Nós não somos contra o 25 de Abril, não é essa a questão. Mas parece que esquecemos toda a história do concelho e vamos deixando com uma guetização do concelho e uma falta de visão. Basta vermos tudo o que acontece, não há uma política de habitação jovem, não há forma de agregar os jovens no município, é impensável hoje em dia conseguir arrendar, para quem está em início de vida, arrendar uma casa no concelho. Temos um problema grave em praticamente todas as áreas da sociedade. Nós continuamos às portas de Lisboa a ser, na área da segurança, um município que não tem meios nem físicos, ou seja, humanos, nem materiais para as forças de segurança. Nós continuamos a ter bairros problemáticos onde a habitação municipal é gerida por máfias, sabemos que existem arrendamentos ilegais em cima das casas do município, mas o município, com medo do estigmatizar e de determinada altura ser considerado xenófobo, racista em determinadas atitudes, acaba por fazer uma discriminação positiva para aqueles que vão utilizando as casas. E nós temos também uma postura muito clara, nós não consideramos que toda a gente que vive nos bairros é mau. Aliás, basta ver que durante o período de pandemia Louros foi subejamente afetada e era afetada essencialmente nos bairros municipais. E dizia, mas porquê? Porque afetava os mais pobres? Não, porque os mais pobres e os mais carenciados tinham que se continuar a levantar às 5 da manhã para ir trabalhar, quando nós poderíamos ficar em casa. Por isso há muita gente de trabalho dentro dos bairros. Temos um problema grave de associativismo, que tanto mobilizava a juventude
e hoje em dia os mais velhos não querem segurar o associativismo por falta de apoio. Vimos atualmente o problema que se está a passar com o clube histórico do Conselho, como é o Grupo São tudo temas que iremos abordar aprofundadamente. São situações complexas, ou seja, Loures nunca foi pensado de raiz. Nós podemos colocar o Marle dentro de Loures, podemos dizer que Loures tem parte do aeroporto, mas depois, estruturalmente, o município nunca foi pensado para ser um grande município quando é um dos maiores do país. Temos um problema grave de há 28 anos que andamos a dizer que vamos ter metropolitano, que não há mobilidade e transportes e que já referi em relação a esta situação. E, portanto, viver em Loures poderia ter muito mais qualidade, com a proximidade que temos com Lisboa, mas a falta de política e a visão estrutural e muito daquilo que tem sido a ideologia de esquerda aplicada aqui, com um travão claro ao investimento privado, a fazer com que os privados olhem para Loures com o potencial, com todas as infraestruturas de ligação às autoestradas, a A8, a A1, e não se pensa neste desenvolvimento estratégico, não se pensa Loures, não basta dizer que o slogan é no centro, temos de facto que colocar Loures no centro porque merecíamos muito mais. Isto não pode ser mais um subúrbio de Lisboa. Muito bem. Os resultados eleitorais obtidos em 2021 pelo Chega, os resultados estavam nos melhores sonhos dos responsáveis do partido ou foi uma tremenda e agradável surpresa? Não, foi uma tremenda e desagradável decepção, porque eu acreditava que ficávamos pelo menos com 2 vereadores. Eu acredito que o Chega tem, e não temos o segundo vereador, com uma diferença muito pouca de 300 e qualquer coisa votos, que dariam o segundo vereador. E nós acreditávamos claramente que teríamos o segundo vereador em Loures. Loures tem, como eu disse no início, Loures tem para nós uma importância muito relevante. Foi aqui que nasceu, é aqui que continua, foi aqui que nasceu o Chega, é aqui que continua, obviamente, a marca André Ventura a ter uma importância, tal como todo o país, mas aqui tem uma importância muito grande. Eu também já tenho um trabalho que acredito que seja referenciado no Conselho e que já acaba por ser muito referenciado no Conselho. Inicialmente dizia isto é só o André Ventura, depois é o André Ventura e o Bruno, agora é só o Bruno, e entretanto percebeu-se que afinal nós tínhamos capacidade, ao contrário do que diziam, tínhamos capacidade para ir a todas as Assembleias de Freguesia, Assembleia Municipal e Câmara Municipal. Estivemos muito pouco votos de eleger o segundo vereador, o que ditaria claramente que hoje em dia esta Câmara teria outra governação e teria a responsabilidade de gerir de outra forma. Mesmo assim, acredito que temos feito o papel de fiscalização importante. Nas freguesias cumprimos os objetivos, quer eleger no mínimo 10 representantes nas freguesias. Temos 3 representantes na Assembleia Municipal, onde achávamos que colocaríamos o 4º ou o 5º, portanto ficámos um pouco aquém e acreditamos, e basta ver os resultados depois nas legislativas, que se hoje em dia replicássemos as legislativas, nós seríamos a segunda força política no Conselho. É isso que os resultados das sondagens determinam e é isso que queremos atingir já nas próximas eleições. Sr. Vereador, qual é o posicionamento sobre a solução executiva e também vem no alinhamento daquilo que me acabou de dizer, sim, encontrada para o Conselho, se entende ou subscreve a coligação criada e caso se verificasse suficiente, como falou, esteve muito perto do segundo vereador, encararia a solução semelhante que envolvesse o Chega ou é algo que não fazia absolutamente sentido nenhum nesta fase de crescimento do partido? São 2 perguntas dispares. Primeiro, respondendo àquela que é mais fácil, não, o Chega nunca faria coligação nem com o Partido Socialista nem com nenhuma força política. Nós somos um partido que tem o seu posicionamento, temos nos posicionado contra a esfera dos partidos ditos da esfera da governação e o dia que aceitarmos trocar, como o PSD, passando já para a segunda fase, como o PSD aceitou trocar a sua ideologia, o seu posicionamento por cargos na governação, neste caso local, alegando e justificando que Loures está primeiro e que o partido que interessa é Loures, faria com que certamente o Chega levasse o mesmo caminho que levou o CDS. Ou seja, o CDS acabou por sofrer aquilo que eu considero, numa expressão mais corriqueira, o abraço do urso e acabou por ser abafado pelo Partido Social Democrata, assim como aconteceu recentemente com a CDU e com o Bloco de Esquerda, com o abraço do urso que sofreu por parte do Partido Socialista na geringonça a nível nacional. Portanto, nós nunca faríamos, no entanto, nós não somos o partido que iríamos votar contra só para inviabilizar ou para deitar abaixo. Eu tenho propostas que voto aqui favoravelmente, não votei o orçamento, não reconheço o orçamento municipal, mas tenho propostas que reconheço e não fazem tudo mal. O Executivo tem propostas boas, assim como o Executivo tem aceito propostas por parte do Chega, ao contrário do que acontece na Assembleia da República. Nunca aceitaria fazer a coligação. Nós chegámos aqui, queremos em 8 anos governar o município, nós acreditamos que este município será dos primeiros que irá transitar para a mão do Chega e que o Chega irá fazer história neste município e por isso nunca aceitaríamos. Aquilo que foi feito pelo PSD, acho que o PSD traiu o seu eleitorado, traiu o eleitorado de centro-direita, sendo que na altura ainda era Rui Rio o presidente do partido e o posicionamento do PSD era muito até de centro-esquerda,
Mas não entrando nesta questão ideológica para não baralhar, a questão é que existe uma traição clara por parte do PSD ao assumir que 15 dias antes falava mal de Ricardo Leão, de Carlos Teixeira, do passado do Partido Socialista no Conselho, do quão o Partido Socialista tinha sido o desgoverno total e o problema grave no Conselho, e 15 dias depois, em troca de 2 lugares na variação e meia dúzia de avessas em empresas municipais, aceitou coligar-se na lógica do Louros I, mas eu creio que para nós foi ótimo, porque o eleitorado de direita do PSD percebeu que a única solução à direita somos nós e creio que vão pagar caro esse posicionamento já nas próximas eleições. Muito bem. Neste quase ano e meio de liderança socialista em Loures, e é uma das questões mais aflorada pelo Chega, como avalia a evolução das questões de segurança, que é um tema sempre presente na agenda do Chega e que preocupa toda a gente, obviamente? Olha, preocupa-nos, por exemplo, que o Partido Social Democrata tenha deixado cair a bandeira da videovigilância nos bairros mais problemáticos e nas zonas mais problemáticas para poder colaborar com as forças da autoridade. Preocupa-nos a falta de posicionamento por parte do Executivo Municipal na pressão junto do Ministério da Administração Interna para que existam meios suficientes de intervenção no espaço público. Preocupa-nos a forma como os agentes da autoridade são tratados neste município, a falta de meios humanos e de meios materiais. Preocupa-nos ver constantemente as juntas de freguesia a terem que se substituir ao Estado, a tentar resolver a situação de disponibilizar através do orçamento da freguesia um carro para que exista mobilidade dos agentes da autoridade. Preocupa-me ver incidentes na escola Mário Sá Carneiro em Camarate e perceber que os agentes da autoridade tiveram que ir de autocarro para chegar lá à porta porque não tinham um carro disponível. Preocupa-me perceber nos bairros, como temos a Quinta da Fonte, que todos os domingos à noite há festas até às 3 e às 4 da manhã, que no dia a seguir são notícias ou por facadas ou por tiros e que não existe segurança nenhuma e porque as forças de segurança não têm forma de o fazer. É verdade que o município não tem competência legal para poder resolver algumas destas questões, mas também é verdade que o município tem capacidade de pressionar o governo para resolver estas situações. Preocupa-nos os problemas que têm acontecido na Polícia Municipal e o constante desconforto que existe dos próprios agentes da Polícia Municipal. Preocupa-nos que continuem a dizer que a Polícia Municipal, independentemente de existir uma Carta Municipal de Segurança, que não tratem a Polícia Municipal com a responsabilidade que tem e que está prevista pela lei, continuem a tratar a Polícia Municipal como uma mera polícia administrativa e que é essa a imagem que passa para fora quando a Polícia Municipal pode fazer policiamento de segurança e de proximidade à porta das escolas, nos transportes públicos, em espaços públicos e que não é utilizada porque não há um investimento na Polícia Municipal e, portanto, preocupa-nos que é uma visão socialista que acham que, e que tem uma consequência não é apenas de Ricardo Leão, é uma consequência a nível governativo, que acham que a polícia deve ter a sua presença, mas não deve ser interventiva, e nós achamos que deve ser mais interventiva e até, em alguns casos, mais musculada. É um outro tema diário, raramente também por questões positivas, e é também uma das prioridades do atual Presidente Ricardo Leão, como ele nos disse há 7 meses atrás. É algo em que muita decisão está também centralizada, mas o reforço estratégico, a disponibilização de algumas ferramentas e a consequente pressão depende do poder local. Qual a visão que o Chega tem sobre o estado da saúde no Conselho? Quais as principais infraestruturas a construir e o que pode ser melhorado na organização do setor? Olha, eu percebo o papel do Presidente Ricardo Leão. Dizer que estamos a investir, vamos construir mais 7 centros de saúde, unidades de saúde familiar, etc. Primeiro, vamos começar pelo elefante branco que temos no município, que chama-se Hospital Beatriz Ângelo. O Hospital Beatriz Ângelo, enquanto foi parceria pública ou privada, e aqui é claramente uma visão ideológica, enquanto foi parceria pública ou privada, o Hospital Beatriz Ângelo era classificado por entidades independentes como um dos melhores da Europa. Tinha falhas? Tinha, obviamente, mas era classificado como um dos melhores da Europa. No dia 19 de janeiro passou para a EPE, a empresa do Estado. E quando passou para a EPE, a primeira questão que aconteceu foi a falta de capacidade do Estado na gestão da transição de recursos humanos. E logo aqui, um mês antes, eu tinha estado com a administração do Hospital Beatriz Ângelo e diziam que estranhavam o facto de, há um mês, já estar nomeado o novo Conselho de Administração, mas não ter existido sequer uma reunião prévia para perceber a transição de quadros. E logo nessa altura, a uma semana da transição para a EPE, já sabíamos que os anestesistas, dos 31 ou 30 existentes, 12 ou 13 já diziam que não iam passar para a empresa do Estado. O que significa que parte do princípio, obviamente vou brincar com a situação que não é para brincar, estão existindo anestesia,
Não existem intervenções cirúrgicas. Parto eu do princípio. Portanto, já se sabia que a lista de espera era aumentar. Já se sabia que a capacidade do Hospital Beatriz Ângelo, quando foi construída para satisfazer a necessidade de 5 municípios, nunca seria bem vista. Mas mesmo dentro do nosso município, existe aqui uma barreira física que é este monte que separa esta zona rural de toda a zona urbana. Basta ver que 70% dos votos, e falando em votos, porque estamos a falar de um partido político, 70% dos votos do Conselho de Loures estão do lado de lá. Santa Rita da Azóia, São João da Talha, Boadela, Sacavém, Moscavide, Portela, Camarato, Unhos e Apelação, e já começam a ficar do lado de cá. Mas está daquele lado. E aquela gente não tem sequer acesso ao Hospital Beatriz Ângelo. Todos aqueles municípios de Loures recorrem, estão afetos ao a hospitais em Lisboa. Resumindo, temos um problema ali que a partir do momento em que passa a PE, nunca houve a capacidade de gestão de recursos humanos, o que fez com que esteja com a bandalheira que está. A semana passada, na quinta-feira passada, estavam 14 horas de espera nas urgências. É uma vergonha. E depois, quando dizem que nós dizemos muitas vezes é vergonha, é porque é o óbvio. Entretanto, partimos do princípio de vamos fazer as unidades de saúde familiar. E nós também acreditamos que a primeira triagem deve ser feita nas unidades de saúde familiar, evitando assim que toda a gente recorra às urgências do hospital. Ouça, mas nós podemos até meter uma unidade de saúde familiar em cada bairro. Se não temos médicos, ninguém tem médico de família. Se há falta de médico de família, se há falta de capacidade, não é o edificado que vai resolver. Portanto, o grande problema que existe aqui, existe uma grande vontade por parte do Executivo de construir as unidades de saúde familiar, muitas delas já prometidas há dezenas de anos, é verdade, ainda agora se lançou a primeira pedra, lançar pedras. Eu dá-me vontade de dizer que é quase como aquele paralelismo do atira a primeira pedra quem nunca fez nada. A realidade é que aqui atira-se pedras para a construção de mais alguma coisa, mas depois a realidade é, se não vamos ter médicos, se não temos corpo clínico, se não há capacidade do Governo em responder a esta necessidade imediata, vamos construir isto para quê? Para dividir as listas de espera, em vez de estarem centradas no hospital, estão centradas ali. Portanto, o Estado do SNS em Portugal precisa de uma vez por todas perceber que não é uma decisão municipal na construção de edificado e, para concluir, é uma questão de que o próprio Governo tem que entender que o SNS só sobrevive se tiver parcerias públicas-privadas e, mesmo assim, trabalhar também com o setor social. Caso contrário, o sistema está falido. No seu entendimento, a principal arma que o Executivo dispõe neste momento era alguma pressão e também algum enquadramento estratégico, talvez, que possa ser útil na sua definição. Obviamente, porque caso contrário o que vai acontecer é que as pessoas vão deixar de estar nas filas de espera concentradas em determinado sítio e vão ficar dispersas, mas a contestação vai continuar a existir porque as pessoas chegam e não têm médico de família, não há acesso a médico de família, portanto o problema é montante. Obviamente não é um problema de criarmos o edificado, porque o edificado vai ter muitas filas de espera com os gabinetes vazios porque não existem médicos. No que diz respeito à economia, que é um fator determinante no desenvolvimento do Conselho, nomeadamente a captação do investimento privado, o apoio ao tecido empresarial e a criação de dinâmicas impulsionadoras, qual é o posicionamento do Chega? O que pensa o Chega de projetos como o Loures Business Hub, o Loures Invest em Si? Qual é a análise que faz sobre isso? O Loures Business Hub e foi até recentemente uma andota. Era uma andota que tinha um orçamento municipal que representava 43 ou 44 mil euros ano de pagamento de rendas anuais, e que tinha inclusive umas contas simpáticas veio à reunião de Câmara a adjudicação do novo serviço de telecomunicações. Mas se formos visitar o Loures Business Hub, o Loures Business Hub é uma pessoa, não tem empresa nenhuma, portanto é uma brincadeira. E foi uma brincadeira durante estes últimos anos. O novo Executivo tem o objetivo de o recuperar. Nós acreditamos que o Loures investe, que todos estes projetos são interessantes, mas são interessantes que exista um acompanhamento real aos empresários quando querem vir fazer investimento aqui. Nós temos, de facto, infraestruturas de acesso que podem potenciar o município. Quando percebemos o desenvolvimento, agora a Renault transfere-se para os Tujais, para a freguesia dos Tujais, temos o Marlo, temos zonas industriais que foram destruídas, entretanto, em Sacavém e São João da Talha, mas começamos a ter, e Santa Rita da Azóia, começamos a ter na zona rural muito mais investimento. Mas repare, nós continuamos a ter um problema de mobilidade e transportes para os trabalhadores, por isso construir as empresas e depois esperar que toda a gente venha de carro torna-se complexo. Existe uma falta de visão na devolução do IRS municipal, porque as pessoas não sabem, mas existem até 5% do IRS de cada pessoa que pode ser devolvido ao município. E nós continuamos, dentro do nosso município, ao contrário de outros municípios de direito, como acontece, por exemplo, em Cascais, que o IRS é devolvido na totalidade às pessoas, são pequenos incentivos, são 5%.
Continuamos a ter o problema da derrama. Não é um valor significativo, não, é 1,5%, mas é 1,5% sobre os lucros das empresas e continuamos a achar que tem que existir este pagamento. Numa altura de captar investimento, nós deveríamos perceber que, eventualmente, deveríamos ter uma fase em que devíamos abdicar deste processo. Existe uma falta de visão de política fiscal, existe um princípio e começam a tentar mudar este paradigma, mas até hoje nunca tivemos capacidade porque nós não temos um polo tecnológico, nós não temos uma universidade, nós não conseguimos captar quadros para o nosso concelho. E aquilo que são empresas que estão no nosso concelho com grande dimensão, muitas vezes aquilo que dão de emprego à população local acaba por ser em setores e a um nível académico que acaba por não ter uma compensação financeira adequada. Portanto, é também uma área que não chega a dizer, mas nós temos o MARL, é também uma área que nós temos que perceber que a nível fiscal e a nível de incentivos, nós temos que possibilitar, nós estamos a meia dúzia de quilómetros do aeroporto de Lisboa e, no entanto, estamos hoje, eu estou consigo na capital do concelho e aqui não existe um hotel, por isso não vai conseguir potenciar que empresas que sejam transfronteiriças venham para este município porque a seguir todo o investimento terá que estar completamente ligado a Lisboa. Por isso ainda estamos muito afastados, parece que estamos no interior, apesar de fazermos fronteira com Lisboa. O apoio à sociedade civil e às suas dinâmicas coletivas também são um bom oferidor do ambiente vivido. Como analisa a relação com as centenas de associações e clubes que existem neste concelho, nomeadamente a definição de critérios, a objetividade dos mesmos e depois a sua execução? Olha, foi feito um bom trabalho no último mandato, em conjunto com todos os partidos, para criar algumas regras na forma de atribuição de subsídios às associações. Mas lá está, nós continuamos a atribuir subsídios e criamos a subsídio à dependência das associações. Hoje em dia, as associações, os clubes, se o município não fizer uma intervenção financeira, se calhar 80% deles fecham a porta. Portanto, nós apresentámos, e eu apresentei enquanto vereador, logo nas primeiras reuniões de Câmara deste mandato, apresentei uma proposta para recuperar um projeto que lá está, foi bem feito pela CDU no passado, há 20 anos, ou há 30 anos atrás, que são os Jogos da Paz. Os Jogos da Paz envolviam no concelho milhares e milhares de pessoas, dinamizavam a economia local, traziam muita gente ao concelho e faziam de facto com que as receitas para os clubes fossem interessantes. Hoje em dia, qualquer família que esteja a assistir a isto e que vive no concelho de hoje sabe que para colocar o seu filho a praticar desporto tem que pagar. Não tem outra forma de o fazer. Vai ter que pagar os ténis, o maiom, o equipamento e tem que pagar para jogar à bola. No nosso tempo não era assim. Se você tinha jeito ou não tinha jeito. Exatamente. Pronto. Hoje em dia, a forma de ocupação de tempos livres, porque as crianças já não brincam na rua, porque têm medo, porque estamos a criar um conjunto de gente estranha que não pode estar na rua porque se vai magoar com tudo e mais alguma coisa e tentamos protegê-los ao máximo, são as associações que têm esse papel de os tirar da rua e fazer com que as crianças estejam ocupadas. Mas fazem, é tudo num meio muito financeiro e que a Câmara está obrigada a isso. A Câmara tem que, de uma vez por todas, perceber que é importante revitalizar o desporto escolar, que está morto e enterrado. E a partir do momento em que revitaliza o desporto escolar, possibilita que a interação entre clubes seja maior e, obviamente, a interação de mais pais, mais famílias e mais receita. Os clubes têm que ganhar autonomia. Nós não podemos assistir àquilo que estamos a assistir no Concelho, a criar campos sintéticos relevados, aprovados pelo município, para apoio às coletividades e perceber, por exemplo, a São Joanense, em São João da Talha, a São Joanense daqui do Concelho, em São João da Talha, tem um campo relevado sintético patrocinado pelo município, mas nem sequer tem atletas. Portanto, é para inglês ver. Fazemos um apoio, que é verdade que existem algumas associações que necessitam disso para poder manter o seu trabalho. E não falo apenas a nível desportivo. Nós temos atividade cultural com algumas associações muito importantes neste concelho. Mas nós temos que dinamizar isto de forma a ensiná-los a pescar e não dar constantemente o peixe. Porque continuamos a financiar sem envolvê-los com a comunidade e sem perceber que a comunidade tem que se envolver e criar uma sinergia entre ambos que seja possível que os pais coloquem os filhos, seja em que tipo de atividade for, e que se vá dinamizando por ela própria, como aliás acontecia nos anos 80. Hoje existe uma subsídio à dependência e os clubes e as associações
demasiado politizadas. A política, seja ela o Chega, o PSD, a CDU, o PS, têm que sair de dentro das associações porque estão a politizá-las de uma forma de capitalizar votos e isso está a destruir o movimento associativo. No seguimento do que me está a dizer, pegava num caso como referência, até porque é uma das bandeiras do mandato, a construção do estádio municipal é algo em que o Chega acredita e apoia o atual estado dos corpos sociais, por exemplo, do Clube do Grupo Esportivo Loures, pode ou não deve influenciar o modelo de cedência do equipamento municipal? Olha, eu já fui dirigente do Grupo Esportivo de Loures, lamento muito a fase em que o Grupo Esportivo de Loures está a passar. Acredito piamente que o Grupo Esportivo de Loures nunca vai desaparecer, porque o Grupo Esportivo de Loures é um clube local, mas com uma preponderância e um papel muito importante aqui na freguesia e no concelho. Só quem nunca assistiu a um derby Loures-Sacavenense é que não percebe a dimensão que o Loures tem e que o Sacavenense tem, mas que o Loures tem, neste caso concreto, o Loures. E, portanto, acredito que o clube não pode fechar as suas portas em consequência de uma má gestão e de meia dúzia de pessoas que levaram o clube a esta situação. Também considero que a visão estratégica do município, nomeadamente em relação ao estádio municipal, não deve ficar hipotecada por um problema que existe no clube. Sabe que há 10 anos atrás o Sporting e o Benfica jogavam futsal na Pavilhão Paz e Amizade e ao sábado e ao domingo, e aqui está a prova do que eu disse anteriormente, ao sábado e ao domingo Loures estava inundada de gente, o comércio local funcionava. Hoje em dia, ao sábado e ao domingo, Loures está fechado, é uma cidade deserta, está completamente deserta. Portanto, eu acredito que o Estado Municipal pode vir dinamizar muito também o Concelho e a freguesia, sendo bem explorado. Não deve ficar hipotecado este projeto, porque nós não temos uma grande infraestrutura desportiva e, portanto, faz-nos falta, de forma a que essa infraestrutura desportiva até possa servir também para outro tipo de eventos, faz-nos falta esse tipo de infraestrutura. Por isso, apoio, acho que é tardio o investimento, já deveria ter sido feito, é uma promessa que vem de há muitos anos, concordo perfeitamente com a localização, acho que foi feito um bom acordo e acho que é uma boa obra. Votei a favor e não tenho problema de o dizer. A quem vai ser entregue a exploração, espero que o Grupo Esportivo de Loures, entretanto, recupere a sua face, porque é um clube importantíssimo no concelho, historicamente, tem mais de 100 anos, é um clube que historicamente tem uma importância muito grande. Acho que deve ser muito bem ponderado pela Câmara Municipal, não deve rasgar os protocolos, deve, dentro das suas competências, ajudar dentro das possibilidades, porque não tem que andar a financiar clubes, e deve ser um incentivo essencialmente à formação de jovens, não a negócio do futebol. O negócio do futebol a Câmara Municipal não deve meter nem um cêntimo. E, portanto, na formação dos jovens e na quantidade de jovens que podem sair deste concelho a praticar desporto, a retirar as crianças da rua, aqueles que andam na rua, mas ocupá-los e, de facto, acho que tem um papel importantíssimo e estou perfeitamente de acordo. Em relação ao protocolo futuro com quem será assinado, obviamente que é importante perceber em que estado é que vai ficar o Grupo Esportivo de Loures com a situação dramática que está a viver. Um outro tema importante é a extensão do metro a Loures, a propalada extensão do metro a Loures e ao Infantado. É um sonho com largos anos. Acredito que isso possa acontecer para lá depois de 2026 sempre. E que opinião tem sobre a solução apresentada? Olha, vamos lá atrás. Este processo tem mais de 28 anos. Era António Costa, o atual Primeiro-Ministro, candidato à presidência da Câmara Municipal de Loures, que na altura ainda tinha a freguesia de Odivelas, que fez aquela célebre rábula do burro e do Ferrari. Depois, na calçada de Carris, que correu mal, tiveram até que travar o Ferrari, porque o trânsito nesse dia até estava a andar rápido. Por isso só caíram os burros. De 4 em 4 anos, o metropolitano de Loures, eu costumo dizer que é como o cometa Allen, só que passa de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos, nas eleições autárquicas, todos os candidatos dizem, vem o metro e vamos colocar o metro. Desta vez, em consequência também dos fundos de investimento que estão disponíveis, teríamos mesmo que avançar com o metropolitano. Ao contrário do que se tem dito, até hoje não existem estudos de viabilidade financeira, não existem estudos topográficos, não existem estudos demográficos, nem existem as cartas fechadas de como é que tudo isto se vai processar. Definiu-se um traçado que ainda não se sabe exatamente se é execuível da forma como está, principalmente na zona de passagem da Quinta do Almirante, poderão existir algumas dúvidas. Teremos também a dificuldade de perceber, porque a Câmara Municipal de Odivelas e o Presidente Hugo Martins já foi claro a dizer que Odivelas não vai entrar nem com o cêntimo. Ora, partindo do princípio que o metropolitano para ligar aqui terá que sair do senhor roubado em Odivelas, temos logo aqui o primeiro problema. Neste momento, o Executivo CDU deixou aqui uma embrulhada de primeiro. Ou seja, disse que isto estava fechado,
mas na realidade, eu peço desculpa desta resposta ser mais longa, mas esta é importante. O Executivo CDU deixou de facto uma série de coisas fechadas, esqueceu-se de deixar escrito que o Metropolitano, a empresa metropolitana do Metropolitano de Lisboa, não paga as obras. Limita-se a colocar os carris e as carruagens. Tudo o resto, a infraestrutura, acessos, parques de estacionamento, é responsabilidade do município. E não há dinheiro. Não está orçamentado. Temos uma hipótese, o Presidente da Câmara diz, mas nós vamos fazer custo custar. Bom, o custo custar, ou recorremos a crédito, ou existe uma nova verba por parte do Governo, e eu já questionei na Assembleia da República a Sra. Ministra do Ordenamento do Território, Ana Abranhosa, sobre esta situação, em que disse que obviamente que não, até porque na altura falava-se em 45 milhões de euros e ela, a resposta que me deu até foi 45 milhões de euros gastamos nós para fazer o aeroporto de Beja. Infelizmente, é uma infraestrutura que eu acho que tem uma urgência premente para a população do município, mas infelizmente eu considero que não vamos resolver isto nem até ao final deste mandato, nem até ao final do próximo. É um processo que basta ver, e porque é que eu lhe dou este delay de tempo? Em Lisboa, a alteração que existiu às novas obras do Metropolitano de expansão da rede, os estudos demoraram 6 anos a ser feitos. Isto não se faz de um dia para o outro. Mas as verbas do PPR têm um tempo para serem... Essa é a questão. Essa é a questão. E é o drama que neste momento se coloca, porque já se gastaram milhões em estudos acerca do Metropolitano, mas não nos estudos que obrigam o Metropolitano a tomar a decisão final. E a decisão final do Metropolitano, e nas conversas que tivemos com o Metropolitano é clara, tem a ver com o fluxo e com o tráfego que diariamente é gerado de utentes. E isto não tem a ver com os 8 da manhã às 9 da manhã, porque aí o Metropolitano sabe que vai ter gente a frequentar o Metropolitano. Tem a ver com o fluxo ao longo do dia e do retorno financeiro que esta empresa possa ter. Lamento que este processo tenha chegado ao ponto que chegou. A CDU sai do Executivo a comunicar em todas as zonas onde ia passar o Metropolitano, alegadamente, a colocar umas bolinhas a dizer aqui vai ter metro. Aqui não vai ter metro nenhum. Neste momento não está nada absolutamente fechado. O Sr. Primeiro-Ministro sabe a complexidade da obra que aqui está, sabe que isto tem que existir uma intervenção do Estado, caso contrário não serão 45 milhões nem 90 milhões que vão resolver o problema e, portanto, neste momento é um problema de viabilidade financeira, se vai ou não vai acontecer. Tenho sérias dúvidas, infelizmente, que seja feito durante este mandato. Se arriscar um palpite, diria que antes de 2030 não aconteceria nada de... Arrisco que durante 2030 não existe absolutamente nada. A variante da cidade de Loures poderia desdramatizar muito o discurso dos que defendem e dos que criticam as alterações feitas à circulação no centro da cidade. Acredita, tem elementos que está para breve a sua construção? Olha, o centro da cidade de Loures foi, aquilo que fizeram na Rua da República foi algo gritantemente incompetente. Criaram um problema que hoje em dia, se existir um acidente, e existem, já existiram vários, infelizmente, na Rua da República, próximo e quem está a chegar à Câmara Municipal, qualquer ambulância que queira passar, ou vai dar a volta e vem em sentido contrário, ou tem que ir por cima dos passeios. Foi uma visão utópica daquilo que fizeram. Loures precisa de ter, não faz sentido que a forma como entramos e como saímos das vilas e das cidades no Concelho de Loures continua a ser uma lógica quase como se estivéssemos a entrar no interior e para zonas rurais. Tenho sérias dúvidas que a saída da Badela consiga avançar com o prazo tão rápido que o Sr. Presidente da Câmara diz. Deus queira que sim, a bem da população. Assim como aqui em Loures, as formas como temos a circulação e a saída para a cidade é dantesca e percebemos o trânsito ao final do dia. É verdade que temos aqui uma zona de várzea, por isso toda a zona de várzea também é complexo qualquer tipo de construção. Coisa que nunca pensaram quando fizeram a 6ª, a 7ª e a 8ª fase do infantado e que vamos ter problemas no infantado e que temos constantemente problemas no infantado porque estamos a construir em cima de terrenos pantanosos e continuam a autorizar que isto seja feito sem qualquer respeito pelas zonas verdes e depois quando há cheias dizemos isto foi lamentável. Obviamente estamos a construir em cima de leito cheia. E ao construir em cima de leite cheio, é óbvio que isto vai acontecer, mas isto não é um erro deste Executivo, isto é um erro de 40 anos de falta de planeamento. É um erro que fomos permitindo
que as coisas não fossem planeadas. Mas não há nenhuma inversão no sentido estratégico, digamos assim, da questão. Continua-se a Há construir uma questão, ou a falar em fases? Há uma questão que nós não podemos pensar Louros de uma forma setorial, ou seja, nós não podemos continuar a olhar para aquela zona do bairro, ou para aquela zona da Várzea, ou para aquela zona do Infantado, por exemplo, e dizer aqui ainda dá para construir qualquer coisa. Louros ou é repensada, e temos que repensar nas infraestruturas. Repare, nós gastámos uma fortuna e a obra atrasou-se imenso com a rotunda de Adas Leves. A rotunda de Adas Leves para resolver a situação que era um inferno dos Sejais. Hoje em dia está muito melhor, é verdade que está melhor, mas o problema principal continua a ser a rotunda do Infantado, que está cá atrás. Porque enquanto não resolverem a situação da rotunda do Infantado, a rotunda de Adas Leves não vai resolver absolutamente nada. Ou seja, vamos gastando dinheiro ao erário público a criar pequenas soluções para que as pessoas vão ficando a miúdo completamente satisfeitas com o que vai acontecendo, quando na realidade não houve uma estratégia clara de uma grande intervenção no território. E é importante fazer isso, assim como é importante existem grandes intervenções estratégicas que têm que ser feitas. Nós temos uma imensidão de território, é verdade, isto é enorme, o Conselho é enorme. Temos o problema, por exemplo, do saneamento básico, com a quantidade de rupturas, com as perdas de água que acontecem constantemente, porque temos uma rede de infraestruturas onde passam as águas, feita de fibrocimento, com mais de 60 anos. Agora, substituir isto tudo são milhões. O município tem que definir as suas prioridades, mesmo que tenha que hipotecar alguns projetos, mesmo que tenha que dizer isto não é o momento para fazer isto, a prioridade tem que ser esta, bem da população. A população terá que perceber, mas perceber que existe obra feita, e uma delas é a mobilidade e transportes, que eu referi logo ao início, que é caótico circular. Basta ir para a zona de Sacavém, tudo bem que agora tem as obras do Caneiro, tentar sair nas zonas de Camarado, circular por dentro do concelho, isto é impensável. É impensável, é completamente ridículo. Acha que a saída da A1 criada na zona de São João da Talha pode ser muito útil, embora a sua construção ainda... Olha, eu tenho um posicionamento em relação àquilo que é o seguinte. Foi uma guerra de campanha entre mim e o Presidente Ricardo Leão, enquanto candidatos à presidência da Câmara. Todos nós consideramos que a obra é importantíssima e urgente. As infraestruturas de Portugal, a minha indicação que me deram tecnicamente é que o declive e a forma como é feita a saída não iria resolver o problema, porque cria aquilo que eu não sabia que existia, esta expressão, não tinha conhecimento, que é cria um ponto negro no tráfego ali naquela zona. Eu espero que não, acredito piamente que vai desafogar muito a saída de Santiria, acredito que vai fazer a circulação de Sacavém e de Badela de uma forma muito mais eficaz. No entanto, existe uma questão que tem de ser clara. O município não tem competência para aquela deliberação. O município emite um parecer e depois a decisão não é do município. O Sr. Presidente Ricardo Leão diz que tem movido as suas influências e que tem, neste momento, o aval para que a obra seja feita. Que assim seja. Que assim seja. Vai desonorar muito e ajudar muito à circulação naquela zona, e assim espero. Por isso, nós estamos completamente favoráveis àquela obra, sendo que temos algumas reticências, mas não queremos agoirar, em relação a todo o processo legal da forma como foi feito, mas não vamos levantar nenhuma questão em relação a isso. Nós queremos é que a obra seja feita o mais urgente possível, sendo que continuo a dizer, tenho dúvidas da competência da Câmara. Já foi promovido, já foi divulgado. O já foi divulgado e diz que está feito. Vamos ver a forma como vai ser feita e espero que sim, não vou estar aqui a dizer, bom, agora espero que corra mal, não, espero sujamente que corra bem. Já falámos sobre o tema, mas agora interessa aprofundar um pouco mais a questão e falamos, obviamente, da catástrofe das cheias no Concelho. Não são um episódio novo, mas bastante mais raro nas últimas décadas, felizmente. Queria perceber qual é o nível de responsabilidade que o Chega atribui a este Executivo e também aos Executivos anteriores nas consequências destes recentes e tristes eventos. Não posso ser populista, não posso vir aqui criticar A ou B em relação a isto. No entanto, existem críticas políticas a ser feitas. Primeiro ponto. Não aceitamos a justificação do as alterações climáticas. Quer dizer, eu vou brincar ao dizer eu sou do tempo, mas acho que somos todos do tempo que em dezembro chove. Assim como somos todos do tempo que em julho e em agosto faz calor e por isso há incêndios. Portanto, isto não são alterações climáticas, o problema não é a alteração climática. Obviamente houve uma precipitação muito elevada naqueles dias, mas percebeu-se que as sarjetas não estavam limpas, percebeu-se que não temos os nossos bombeiros equipados, temos apenas para combate florestal e não temos equipados para este tipo de incidentes, com todo o investimento que este e o anterior Executivo fazem nos bombeiros, e bem, são mais de 2 milhões e 400 mil que são investidos todos os anos nos bombeiros voluntários, e bem,
mas percebe-se que a gestão das próprias associações humanitárias de bombeiros voluntários, eu não estou a falar da parte operacional dos comandos, estou a falar das associações, que é feita muitas vezes para depois passear com o carro dos bombeiros, porque não temos os carros que são necessários. Basta vermos onde é que estão as escadas em caso de incêndio, mas para não fugir, e quem é que são as corporações de bombeiros, das 7 que temos no Conselho, quem é que tem os meios para combate aqui? E nesta área temos um problema, porque ninguém tinha meios para combater isto. A limpeza urbana esteve claramente com responsabilidades em algumas destas áreas. Não havia escoamento. E porque estava tudo sujo, porque ninguém se lembrou que em dezembro chove. Depois percebemos claramente que existiu um problema claramente da malha urbana e das zonas onde andámos a construir. Isto iria, se tivesse tudo programado e tudo feito by the book, não teríamos tido cheias? Teríamos certamente. Não vamos ser populistas, choveu demasiado e teríamos intempérie, teríamos o problema e a consequência disso mesmo. Mas, obviamente, que existem situações que nós olhamos e que percebemos que é uma consequência da intervenção humana, que não tem o nome de Ricardo Leão, nem tem o nome de Bernardino Soares. Tem o nome de todos os presidentes de Câmara e de toda a gestão que tem sido feita no território, a nível nacional, não apenas local, e da falta de visão para a construção, porque a bolha mobiliária arrebentou de tal forma em Lisboa que hoje em dia foi necessário, nestas áreas ao redor da capital, construir desenfreadamente e ter oferta e permitindo a construção desenfreada. E é curioso, por exemplo, quando depois o Partido Comunista nos diz, porque os só pensam nos privados, foram eles que autorizaram isto, foram eles que autorizaram este tipo de construção desenfreada, que foi feito em cima de leito cheio, de cheias, em que foi feita em zonas onde nunca poderia ter sido construída. Basta ver que, historicamente, a zona de Frielas e esta zona de Várzea, antigamente era um rio. Os reis passeavam por aqui de barco para vir passar férias a Frielas. Por isso, construir, qual foi a zona mais afetada? Frielas. Construir em cima de rios é algo que nunca vai dar certo. Sr. Vereador, como é que classifica a reação, o socorro e os apoios disponibilizados para as vítimas? Olha, a intervenção da Câmara foi imediata, louvar o trabalho que o Presidente da Câmara teve nesse dia, louvar o trabalho que os Presidentes de Junta todos tiveram nesse dia, louvar o trabalho da Polícia Municipal, dos Bombeiros, que mesmo sem meios foram incansáveis, louvar o trabalho dos trabalhadores municipais, lamentar a incapacidade que se sentia por parte dos agentes de polícia de não terem capacidade de estar no local porque não existiam carros para os poder transportar. No dia das cheias, existiram agentes da PSP que, para estarem no local a ajudar na coordenação dos trabalhos, tiveram que ser transportados pelos bombeiros voluntários. Basta falar com os bombeiros voluntários de Camarate e saber o que é que eu estou a falar. Por isso, lamentar esta questão. A intervenção foi possível. Louvar o trabalho que a Força Aérea teve aqui no Conselho, principalmente a Força Aérea. O Exército também cá esteve, mas a Força Aérea teve um trabalho preponderante. Agora, passando para aquilo que é a responsabilidade política, lamentar que quem veio ao Conselho foi a Ministra da Presidência e não a Ministra Ana Abranhosa do Ordenamento do Território e Poder Local, porque ela é que tinha a competência. Podemos justificar, ok, não podia estar em todo lado. Preocupa-me imenso este pós-catástrofe em que o Governo o que diz é que as medidas vão ser aferidas depois do dia 15 de janeiro. Eu vou-lhe dizer, aquilo que temos informação neste momento é tudo o que é intervenção em espaço privado, o investimento vai ser bola. Tudo o que seja bens pessoais e privados, o investimento vai ser bola. Para as empresas, o investimento é feito de acordo com o período de faturação homólogo. Ou seja, imagine os restaurantes que há um ano antes da intempérie, a maior parte deles ainda estavam fechados com restrições de Covid. Por isso, se o período homólogo for aquele, completamente injusto. E a intervenção no espaço público, diz o Governo que poderá ser uma intervenção até 60% do valor, tendo em conta que serão analisados caso a caso. O Louro já tem contabilizado um prejuízo em espaço público a rondar os 32 milhões de euros. O município não tem dinheiro para pagar isto. Loures liderou de alguma forma o nível de exigências para com o Poder Central, começando por solicitar que fosse decretado o estado de calamidade. Concorda com a proporcionalidade do pedido ou acha que foi apenas uma chamada de atenção? Existiram zonas no Conselho que de facto estiveram em estado de calamidade. Eu percebo o apelo do Executivo no sentido de que aquilo que era os serviços e a competência e a capacidade de resposta do município esgotaram por completo. E, portanto, existia uma necessidade de intervenção urgente por parte do Governo.
Por isso percebo claramente, olhando para o quadro dantesco, eu falei com o Presidente da Câmara, sem revelar a conversa pessoal, mas eu falei com o Presidente da Câmara na noite da intempérie, para lhe dizer que o Chega, independentemente das nossas divergências partidárias e políticas, estaria ao lado da Câmara Municipal e que apoiaria qualquer necessidade de financiamento para a intervenção neste processo. E por isso que tinha a minha palavra, que não iríamos fazer qualquer política populista em relação a isto, ou de intervenção de bota abaixo, e que estaríamos ao lado do Executivo a bem da população. E sei o que o Presidente da Câmara sofreu nessa noite e a forma pessoal como viveu toda aquela noite. Por isso, acredito que era necessário uma intervenção urgente e que o estado de calamidade não foi exagerado. Nós tínhamos muitas famílias a ficar desalojadas, nós tínhamos situações gravíssimas a acontecer no concelho. É verdade que Loures assumiu a dianteira, era um dos municípios mais afetados. É verdade que, e como lhe disse no início, nós não estamos aqui só para criticar e louvamos também o trabalho que é bem feito. É verdade que tivemos uma atitude muito mais proativa do que, por exemplo, teve Lisboa, que é um problema que eu neste momento, e como estou a falar enquanto vereador, não me vou pronunciar. E, portanto, as medidas imediatas que estamos a tomar a nível do Executivo Municipal e que se fez de imediato para a compensação às cheias como um complemento àquilo que o Governo não fez, e a dianteira, e sendo o primeiro município que inclusive a semana passada aprovou aqui em reunião de Câmara por unanimidade a forma como vamos apoiar as famílias e como vamos apoiar aqueles que foram vítimas desta intempérie, e portanto não considero desproporcional e acho que Loures esteve muito bem na forma como se chegou à frente a bem da sua população. Sr. Vereador, já ultrapassámos largamente o nosso tempo. Tenho aqui 3 ou 4 questões que lhe pedia uma resposta mais telegráfica que lhe seja possível. E o primeiro desafio, também à qual pedia a sua capacidade de resumo, o que nunca teria sido feito ou acontecido se o Chega fizesse parte do Executivo. Nunca teria celebrado o protocolo entre a Câmara Municipal, a Associação Nacional e Internacional Cigana para fazer mediação dentro das escolas. Atualmente existem mediadores dessa associação nos recreios das escolas a serem pagos pelo erário público mais de 100 mil euros por ano, para mediar conflitos na escola, e eu considero isso completamente errado, seja desta etnia, de outra etnia qualquer ou do que quer que seja. O espaço da escola não pode ser violado da maneira como foi. Ao invés, qual seria a primeira batalha que o Chega travaria se tivesse acesso ao poder? Um levantamento sério daquelas pessoas que, por serem carenciadas, estão a ser exploradas na máfia da habitação municipal, que não vivem nas casas, têm a posse das casas e por isso fazem subarrendamento e cobram rendas diretamente, pagando à Câmara rendas de 15 euros e cobrando a quem não consegue entrar no mercado de arrendamento rendas de 400 e 500 euros para ter acesso a uma casa de habitação municipal quando não tem direito e quando isto é crime. Para finalizar, pedia que desse umas notas de 0 a 10, 4 propostas, 4 frases que eu lhe vou propor e que as classificasse de 0 a 10. Que nota dá ao desempenho do Executivo? 4. Qual o valor que atribui à força que cola esta coligação? O nível de consistência, digamos assim. A consistência desta coligação é meramente financeira e dou 2. De 0 a 10, quanto ganha o Conselho pelo facto de Chega ser um dos protagonistas no xadrez político em Loures? A 7. Por último, de 0 a 10, qual o nível de convicção de que o Chega chegará ao poder nas próximas autárquicas? Nas próximas ou nas seguintes? Nas próximas é 8, nas seguintes é 10. Sr. Vereador, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado.